Sejam muito bem-vindos à quarta aula do curso O Código da Vinci. Na aula de hoje a gente vai abordar um dos temas aí principais da fase vegetativa, que é a poda, tá? E hoje a gente vai estar fazendo a poda topping aí, que é uma poda que vai favorecer o desenvolvimento lateral da nossa planta, tá, galera? Porque o que acontece? Quando a gente está cultivando indoor, a luz vem de cima, né? Então a gente tem um painel de LED aqui e a luz vem de cima para baixo, tá? Então acontece que o canopy, a superfície da planta, ela não desenvolve lateralmente como era para ser desenvolvida se estivesse na luz do sol, porque o sol, ele nasce e ele vai circulando a terra, né? Então assim, quando isso acontece, a planta recebe luz por toda a lateral da planta. Então os branches laterais, né, os galhos laterais, eles se desenvolvem, né, quando estão no outdoor. E no indoor isso não acontece. Então a gente tem que estar estimulando a planta para que entre luz dentro da planta, para que ela cresça lateralmente. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai estar fazendo a poda topping, tá bom? E a poda topping basicamente é essa poda onde a gente vai cortar ali o topo da planta para que os novos galhos estejam se expandindo e nascendo para a gente ter esse crescimento lateral, tá bom? É uma poda muito simples, só que acontece o seguinte, galera. Depois dessa poda, a planta exige um tempo de recuperação. E durante esse período é muito importante que a gente respeite o tempo da planta, porque ela vai se readaptar para que ela cresça lateralmente, tá? E outra coisa que é legal a gente está combinando na poda topping é um leve desfoliamento da planta. Então assim, eu vou estar mostrando tudo isso para vocês em vídeo. E uma coisa que é muito importante destacar também é que durante a poda topping, por a gente ter um desenvolvimento lateral maior, a gente vai poder ter então aí top buds, né, diversos. Então uma planta que recebe uma poda top, às vezes vai ter 8, 9, 12 top buds, né? Então assim, a gente vai estar fazendo essa poda aí e vamos estar verificando como é que vão ficar os resultados. Aqui, galera, tá a nossa planta, tá? Nossas plantas aí de Sandripe, que vegetaram aí por cerca de 1 mês e 15 dias, 1 mês e 10 dias, então elas estão aqui, estão bem saudáveis, verdinhas. Algumas estão com alguns sinais de alguma outra deficiência, isso pode ter sido causado pelo pH, tá? O meu medidor de pH não estava calibrado aí em todas as regras, então algumas apresentaram uma deficiência ou outra, mas no geral estão todas muito bem. E hoje a gente vai estar fazendo a poda top aí dessas plantas, tá? Pronto, galera, a gente está aqui com nossa tesourinha de poda, tá? E agora é muito simples, tá? A gente vai contar aqui quantos nódulos tem a planta, tá? Quantos nós desenvolveram. Então aqui nós temos 1, 2, tá? Vou mostrar melhor aqui na câmera para vocês. Aqui a gente tem 1 nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, 5 nós, 6 nós. A gente vai cortar aqui no 5º nó. Então nós vamos contar, galera. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos cortar bem aqui, ó. No 5º nó nós vamos fazer a poda, tá? Aqui. Então cortei, tá? E aqui a poda já tá feita, tá, galera? Ó, podamos aqui, retiramos o topo da planta, tá? E basicamente agora essa planta aqui, a gente vai retirar algumas folhinhas dela. Eu vou estar afastando as outras plantas aqui para fazer depois, para a gente focar nessa aqui que a gente começou. E aqui, ó, a gente pode remover algumas folhinhas para ajudar a expandir o desenvolvimento lateral dessa planta. Então vou estar removendo essas 2 folhinhas aqui. Vou remover essa aqui de baixo também. Vou remover essa aqui, ó. E agora pronto, ó, galera, nossa planta aqui tá podada, tá? E já aqui com defolhamento feito, e ela vai super desenvolver esses galhos laterais aqui, galera. Tudo isso aqui vai virar top bud, tá? Esses galhos aqui e tudo mais. Então assim, a planta aqui tá pronta para desenvolver, ter o desenvolvimento lateral da planta, tá? Aqui eu vou estar tirando umas folhinhas aqui de baixo também, que já é legal você remover, tá? Então, assim, isso aqui é o que se chama de lollipop, é uma técnica que se aplica na flora, mas você também pode fazer na vega. Então, eu vou estar fazendo aqui, removendo uma folhinha ou outra e deixando essas plantas bem limpas. Aqui, ó, tá a nossa planta podada, tá, galera? E
defoliada aí para fazer o crescimento aí. Então eu vou prosseguir aqui para as seguintes plantas para a gente internalizar bem esse conhecimento. Ó galera, essa planta aqui já teve um desenvolvimento lateral um pouco melhor, ela vai responder bem ao top. Então vamos contar aqui quantos nós tem, ó. 1 nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, 5 nós. Vamos cortar bem aqui, ó, poda feita, tá? Retiramos aqui o topinho da planta e vamos lá de novo, vamos defoliar essa planta aqui. Vou começar removendo essas folhas aqui de cima, ó. Essa aqui eu vou remover, que tá pegando a luz aqui, ó. Essa aqui eu não vou remover, porque ela é a que vai sustentar aqui o crescimento do nosso topping aqui, ó. Então vou remover essa aqui de baixo também, que tá pegando bastante luz. Vou remover essa aqui também, ó. E vamos deixar aqui a nossa plantinha bem sem folha aí e pronta para desenvolver lateralmente, tá galera? Então vamos aí fazendo as podas, vamos retirar aqui embaixo também, já aproveitar para começar o lollipop. E tudo isso, galera, vai auxiliar a nossa colheita, tá? Para estar colhendo mais flores, tá galera? Então assim, parece que a gente está fazendo algo prejudicial à planta, né? Estamos aí cortando todo o desenvolvimento que ela teve, né? Ela está ficando bem menor do que ela era. Mas isso, galera, é o que vai fazer a diferença para a gente colher top buds, tá? Então a gente quer que os nossos buds todos fiquem aí da mesma altura para que eles recebam a mesma quantidade de luz e engordem, entendeu, galera? Então assim, aqui está a nossa planta podada, tá? Vou mostrar aqui para vocês a diferença das duas plantas que foram podadas para a planta que ainda não foi podada, tá? Então assim, é essa diferença aqui, tá? Você pode ver que aqui, ó, a luz vai entrar bem melhor nessa planta aqui e os galhos laterais vão crescer, tá? Eu vou mostrar tudo isso para vocês, o desenvolvimento, e vou fazer aqui a poda de mais uma planta, tá, galera? Vamos lá contar aqui de novo os nós. Ó, temos aqui 1 nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, 5 nós, 6, 7. Nós vamos cortar aqui no 5º nó, tá, galera? Esse aqui vai ser um corte mais aqui assim, ó. Ficou um pouquinho maior. Por quê? Porque eu deixei, galera, a planta se desenvolver demais, tá? Passou do tempo de podagem. O certo seria eu nem podar aqui, seria eu amarrar essa planta ou fazer um scrog nela, tá? Mas como o curso é focado na metodologia aí do topping, a gente vai estar fazendo o topping nela mesmo assim. Então eu vou estar removendo agora aqui as folhinhas de novo, fazendo a defoliação aqui, ó. Tirando as folhas que tampam esses galhos laterais, tá, galera? Então vamos estar fazendo aqui, ó. Removi aqui, vou remover esse lateral também, tá? E a planta vai ficando bem menos folhosa, tá, galera? E aí a gente vai removendo e a planta vai receber mais luz no canopai dela e o canopai dela vai ficar mais uniforme, vai ficar todos os galhos da mesma altura, tá, galera? Então isso é muito importante, porque isso vai valorizar, né? Vai valorizar a nossa colheita aí, no sentido do que os buds vão estar engordando mais, recebendo toda a energia que a planta faz fotossíntese, né? Toda a luz que ela recebe faz fotossíntese, ela vai estar utilizando para alimentar, engordar esses galhos aí, esses buds que virão no futuro, tá? Então aqui tá basicamente a nossa poda e a nossa defoliação feita, tá? Aqui estão as 3 plantas que foram defoliadas e podadas. Eu vou fazer isso nas restantes, tá, galera? E basicamente é isso, poda e topping, é isso aqui que a gente fez. Deixar a planta assim aberta, né? Para receber bastante luz. E daqui a uma semana eu vou voltar para mostrar os resultados para vocês, tá bom? Pronto, galera. Aqui está o resultado da nossa poda, tá? No destaque lá dos cursos do Instagram você pode ver a progressão da poda, mas basicamente a poda é isso aqui, tá, galera? A função dela é preencher todo o nosso espaço de cultivo, então vocês podem ver aqui que a gente tem 1 metro quadrado de área de cultivo, são 10 vasos, né, que foram as sementes que germinaram, e todo o nosso canopy, que é a superfície de cultivo, está preenchida, tá, galera? Vocês podem ver aí, ó, que tem 1 metro quadrado de área verde preenchida, tá? E é basicamente isso, galera. Eu vou pegar uma planta aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é uma planta podada, tá? Ela passou aí pela poda, então vocês podem ver aí
como ela desenvolveu lateralmente, tá? E como os galhos estão da mesma altura, tá, galera? Os galhos da planta estão da mesma altura. Então é isso que a gente busca na poda topping, tá? Que esses galhos eles fiquem na mesma altura porque eles recebam a mesma quantidade de luz e a gente tem a top buds. Aqui vocês podem ver onde é que foi feita a poda topping, tá? Foi feita bem aqui. E aqui as duas cabeças que surgiram, tá, galera, da nossa poda topping. Então, vocês percebem que os galhos laterais chegaram na altura do galho principal, né? Que são esses dois aqui que viraram esses dois galhos. E agora a gente tem uma planta aí com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, com aproximadamente 9 ou 10 cabeças, tá, galera? Então agora a gente vai estar removendo os clones e depois a gente vai estar fazendo o processo de amarra nas plantas, tá? Então, galera, agora que a parte da poda topping já foi concluída, a nossa planta já vegetou e já preencheu o quenopai, a gente chegou na parte de clonagem. É muito importante, galera, que a gente clone todas as plantinhas que a gente plantou, porque como eu expliquei lá na primeira aula, questão do fenorrante e tudo mais, as plantas vão ter suas diferenças, etc. E a gente quer escolher aquela que nos agrada mais. Então, assim, quando você está fazendo um fenorrante, que é o meu caso aqui, que é o caso de estudo do nosso curso Código da Vinci, eu tenho aqui 10 plantas da mesma genética, né, da Sandrite lá, que é a cruza de Rona e banana com Great Sunshine, e eu quero escolher a melhor, né, a que vai me atender melhor medicinalmente falando, na questão do meu tratamento. E assim, eu preciso clonar todas essas plantas. Então, esse é o momento, sabe, galera? Esse momento precede a flora. Então, assim que a gente fizer os nossos clones, colocarem eles ali na nossa clonadora e tudo mais. No meu caso, eu vou usar uma aeroclonadora que eu vou mostrar para vocês e tudo mais. Vou explicar o funcionamento dela e tudo mais para vocês. Depois que a gente levar os nossos clones para o nosso ambiente de clonagem, a gente vai estar fazendo a transição do nosso grow da vega para fora, galera. Porque aí a gente já vai ter salvo todas as nossas genéticas, todos os nossos fenótipos em uma área segura que é a área de clone. E esses clones ainda não vão ter entrado na flora, eles vão estar no período vegetativo. Então a gente vai ter ali uma base para que quando a gente colhe as nossas plantas, do nosso fenorrante e apure, né, quais plantas têm os aromas e os sabores que a gente procurava, os efeitos e tudo mais, a gente tenha salvo naquele espaço de clonagem o feno que corresponde àquela planta que você gostou, entendeu? Então é isso que se resume o fenorrante. E a aula de hoje, né, a parte 2 da aula de hoje, é essa parte de clonagem. Então, assim, clonar, galera, é algo muito simples, tá? Você tem que imaginar o nome, né? Clonar, ele remete, assim, a algo de um processo que traz algum tipo de dificuldade ou algo do tipo. Mas clonar é muito simples, é um processo aí que se você perguntar para mim, as nossas avós faziam há muito tempo atrás, que cultivavam chá, etc. Quando você corta um raminho de alecrim e bota num copo d'água para ele criar raízes, aquilo é o processo de clonagem. Então, assim, na cannabis não é nada diferente disso. A gente vai cortar um raminho da nossa planta, um braço da nossa planta, vamos podar as folhas dela e vamos levar para o nosso espaço de clonagem, que no meu caso é uma aeroclonadora, mas no caso de vocês pode ser uma estufa de germinação, ou então pode ser uma bandeja de clonagem, né? Dependendo do estilo de clonagem que você adote, né? Isso é outra coisa importante falar também, né, galera? Que tem diversos métodos de clonagem. O que eu adotei para mim foi o da aeroclonadora, tá? O método de clonagem da aeroclonadora e o método de clonagem hidropônico são os mais eficientes, tá, galera? Por estarem ali no meio aquoso, né? Então, assim, é o meio ideal para se clonar, é o mais rápido, é o que você vai obter uma maior taxa de eficiência, mas todos os outros métodos também funcionam, tá, galera? Na bandeja de clonagem, com diffs, com espuma de clonagem, ou então com vermiculita, que seja, sabe, galera? O importante é manter ali o clone nas condições ideais para que ele crie raízes, tá? E quais são as condições ideais para que o clone crie raízes, galera? Basicamente, temperatura e umidade. A temperatura tem que estar um pouco elevada e a umidade tem que estar extremamente alta. Então ali a gente considera que a umidade é entre 70% a 80% e a temperatura é entre 23 a 27 graus, tá, galera? Sendo que
quanto maior a temperatura, ali entre 25 e 26, melhor será a clonagem, o processo de clonagem, mais rápido as raízes se desenvolverão, tá? Então, assim, é por isso que a aeroclonadora, ela funciona tão bem, tá, galera? Ela tem esse espaço aquoso, né, com a bomba que fica espirrando água no container de aeroclonação, e os clones ficam ali em contato com uma atmosfera extremamente úmida. Então, assim, desenvolve muito rápido as raízes e tudo mais, né? A taxa de eficiência é próxima de 100%. Então, a cada clone que você coloca, você tem um clone enraizado, que não ocorre, às vezes, quando você usa DIF, ou espuma de clonagem, ou vermiculita. Mas também é um método eficiente que, caso seja feito correto, vai te trazer aí cerca de 90% de taxa de sucesso. E outra coisa também que vai influenciar bastante, galera, para que o seu clone tenha um bom desenvolvimento radicular, para que as raízes dele se desenvolvam bem, é que a planta que originou aquele clone ela esteja extremamente saudável e que você esteja tirando esse clone no período correto. Então, aqui no nosso caso, as nossas plantas estão com 5 semanas indo para a sexta semana, tá, galera? Então, ali, cerca de 1 mês e meio, 45 dias, tá bom? Então, é mais ou menos isso. E agora vamos passar para a parte prática do processo de clonagem. Basicamente, aqui está a nossa primeira planta que vai ser clonada, tá? Vai ser um Drip 4. Vocês podem ver aqui que tem alguns galhos, galera, que não vão ser utilizados na flora, tá? Por exemplo, esse galho aqui não será utilizado na flora, mas ele não está um galho saudável para ser usado de clone, tá? Eu vou tirar ele aqui e mostrar para vocês. Se a gente usar esse galho aqui para ser o nosso clone, ele pode até desenvolver raízes, tá, galera? Só que vai ser um processo muito mais lento. Você pode trabalhar com esse tipo de clone aqui, só que eu não recomendo, tá? Eu utilizaria aqui para fazer um clone aqui da nossa planta, já que ela tem 8 cabeças e nosso espaço está todo preenchido, galera. Eu tiraria mais ou menos 2 clones, né? Então, assim, eu tiraria esse aqui, ó, que vocês podem ver que ele é um que tá... É um dos que está mais baixo, né? Ele está aqui um dos mais baixos, não está pegando tanta luz igual os outros. Então esse aqui é um clone que eu removeria, tá, galera? E aqui, ó, basicamente, galera, isso aqui é um clone, tá? Isso aqui é um clone, galera. É um ramo da nossa planta. E aí, como é que a gente vai transformar isso aqui em um clone usável? A gente vai tirar as folhinhas que esse clone tem, tá? E aí a gente vai tirar essas aqui de baixo e as aqui de cima a gente vai cortar, tá, galera? A gente vai fazer esse corte aqui, ó, que é um corte só na pontinha das folhas, tá? Para que a gente estimule a enraização, para que a planta entenda que ela está parando de vegetar e precisa criar raízes para voltar a vegetar. Então a gente vai fazer essas podinhas aqui nas folhinhas da planta, tá, galera? E vamos deixar só as pontas ali do topo, né? Que são essas pontinhas aqui, essas duas. Então vamos fazer a poda aqui do nosso clone, tá? Estou aparando aqui as folhinhas, tá bom? E aqui, ó, basicamente está feita a nossa poda, tá? E aí o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos fazer o seguinte, aqui está o nosso clone, nós vamos cortar ele aqui em 45 graus, tá? Então eu vou chegar aqui mais perto da câmera, tá bom? E aqui vocês podem ver, ó, aqui está o nosso clone, a ponta do nosso clone, eu vou fazer o corte da seguinte forma, tá, galera? Aqui, ó, eu vou pegar ele aqui e vou cortar em 45 graus, tá? Com a tesoura mesmo, galera. É importante que seja uma tesoura bem afiada, tá? Aqui está o corte, feito em 45 graus, tá? Do nosso clone. Tá pegando aí bem na imagem, ó. 45 graus, tá? Deixa eu ver se dá um foco legal na câmera. Aqui pegou, ó, 45 graus o nosso clone. E aqui tá feito, tá, galera? Agora, a gente vai botar ele num copinho d'água até que a gente leve para a nossa bandeja de clonagem ou a nossa aeroclonadora, tá, galera? Então aqui, ó, nosso clone já tá feito. E aí, aqui é que tá a diferença. Olha só o primeiro clone que eu tirei, né? Para o segundo clone a diferença, galera. Qual que vocês acham que vai resultar numa planta mais saudável e numa planta melhor e vai ter o desenvolvimento radicular melhor? É esse aqui o grandão, né? Então, é isso. Olha a diferença aí na tela. Basicamente é isso, galera. Tem muita gente que vai trabalhar com esse tipo de clone.
eu não recomendo, tá? Então aqui está o nosso primeiro clone e eu vou fazer mais um. Vocês podem ver que é um processo muito simples. O nome é mais complicado do que a técnica, né? Então vamos escolher outro galho aqui que tá bom pra gente fazer esse clone. Essa planta aqui, ó, ela tá com galhos todos muito bons para se tornar em top bud. Mas eu vou escolher esse aqui, que também é um que está recebendo menos luz, ó. Vou cortar bem aqui na pontinha aqui, bem rente ao caule ali principal, tirar as folhas aqui de baixo, vou aparar as folhinhas de cima, tá? Para estimular que as raízes estejam crescendo, para que ela pare de vegetar, né? Que ela entenda que o processo agora é de criar raízes e não de continuar vegetando. E aí vamos aparar mais aqui, ó. A gente só não vai aparar, como eu falei, as duas principais ali do topo. Mas essas aqui secundárias, galera, a gente apara todas elas, tá? E aí é só cortar mesmo, galera. No que eu estou utilizando uma tesoura de poda bem simples, tá? Vamos fazer o corte aí de novo, 45 graus, tá? Vou pegar aqui, ó. E aqui eu cortei, tá feito, 45 graus, tá? Aqui tá o nosso clone, bem feito, né? Bem saudável. Vou botar ele aqui no copinho d'água e vou levar ele agora para minha aeroclonadora, tá, galera? E basicamente é isso. Vou repetir esse processo com todas as plantas, tá? Com todas as 10 plantas eu vou tirar 2 clones de cada uma. Mesmo usando a aeroclonadora, eu vou tirar 2 clones de cada uma para garantir que eles estejam enraizando, tá? Aqui está nossos clones, galera, todos feitos já, etiquetados, tá? É muito importante que você etiquete todos os seus clones, que você tenha aí um protocolo de identificação, né? Para que você não esteja perdendo nenhum clone quando você colher, saber qual que é qual. Então tá tudo etiquetado bonitinho aqui na nossa aeroclonadora, tá, galera? Para quem não sabe, a aeroclonadora é esse reservatório aqui, tá? Essa caixa preta. Basicamente isso aqui é uma caixa, galera, que é um reservatório de água que tem uma bomba dentro, tá? Então aqui fica espirrando água, como vocês podem ver, tá? E aqui essa água fica em contato ali, criando um ambiente úmido nas nossas ramificações. E aqui vai ser enraizado, tá? Aqui eu tenho um setupzinho, galera, que é 20 watts de LED, apenas com uma aeroclonadora de 64 slots, tá? Num boxzinho de 80 por 80 e basicamente é isso, galera. Agora a gente vai acompanhar o nosso processo de clonagem até que os clones desenvolvam raízes. Prontinho, galera. Agora que a gente já tá com os nossos clones feitos e tudo mais, chegou a hora da gente mudar para flora, tá? Aqui vocês podem ver, já tá com cerca de 3 dias de flora. Como eu falei, o canopy foi todo preenchido, as plantas estão bem saudáveis aí, tá? Recuperamos aí aquelas deficiências que apresentaram no início do vegetativo, elas estão muito saudáveis. E vocês podem perceber, galera, que tá cheio de bambu aqui, né? Essas estacas de bambu, galera, são chamadas de tutores, tá? E esses tutores nada mais são do que tutores para a planta estar crescendo da maneira que você quer, né? Então, assim, o que eu fiz aqui foi pegar esses galhos, eu finquei eles no vaso e amarrei cada galinho em um galho desse de bambu, para que assim a gente estivesse abrindo mais ainda o nosso canopy e preenchendo mais ainda. Então, vocês podem ver aqui, ó, que tem 1 metro quadrado todo preenchido com folhagem verde. Tudo isso vai render top buds. E importante falar, galera, que antes da gente fazer essa transição para flora, quando a gente estava fazendo ali as podagens e tudo mais, né, e fazendo os clones, a gente aproveitou para remover essa parte aqui de baixo, né, das canelas das plantas, porque isso aqui, ó, como não pega luz, não tem sentido a gente deixar o que está aqui embaixo, entendeu, galera? Essa parte aqui vai roubar a energia da nossa planta, né? Então a gente quer que a planta concentre todo o desenvolvimento nessa parte superior, no canopy, tá? Então foi isso que eu fiz. Eu fiz essa poda de lollipop, que é retirar as folhagens ali da canela da planta, para ela focar as energias dela em produzir buds top, né? Top buds. Então, assim, tudo que vai ser produzido aqui serão top buds, tá, galera? Claro que vai ter algumas pipocas também, porque a planta vai esticar e tudo mais, e a gente precisa fazer esse processo de lollipop constantemente, sabe? Se a gente não quiser ter popcorn buds, mas os resultados vão ser excelentes, galera. Vocês podem ver aqui, ó, que as canelas estão bem limpas mesmo, tá, ó. Estão bem limpas e
E basicamente é isso, sabe, galera? A gente vai continuar aí fazendo o cultivo das nossas plantas, tá? A aula se resume sobre isso, tá? Esse processo de manutenção do cultivo, de manejo do cultivo, né? De tuturação, esse processo de clonagem, tá? Esse processo também de poda top e tudo mais. A quarta aula se resume sobre isso, tá bom? E agora, galera, a gente vai para a segunda parte do curso, que é a parte de floração, tá? A gente já fez a transição para flora, já colocamos no 12-12, então nossas plantas ali já estão recebendo hormônios de floração, já estão indo aí, né, logo menos vão estar produzindo pistilos e tudo mais. Então, assim, chegamos finalmente nessa parte do curso, tá? E vale destacar, galera, que nesses 15 dias iniciais da flora, né, depois da transição, é o período onde a planta passa pelo período de stretch, tá? Que os gringos falam período de stretch, que é quando a planta vai esticar, tá? Ela vai ganhar altura. Então algumas plantas ali vão dobrar, triplicar, às vezes até quadruplicar de tamanho, dependendo se ela é sativa ou mais índica. Isso aí vai influenciar muito aí na questão dessa questão do stretch, né? Então, assim, as plantas sativas tendem a ter um stretch maior que as plantas índicas. Isso é normal, tá? As plantas sativas chegam a ter um stretch de 3 a 4 vezes o tamanho da planta, enquanto plantas índicas chegam a ter um stretch de 1 a 2 vezes o tamanho da planta quando ela foi para fora, tá? Então, assim, tem esse período de stretch, que é quando as plantas vão esticar, e só após esse período, galera, que elas vão começar a pistilar, que é sair aqueles pelinhos brancos que vão ser, né, que vão futuramente ser a biomassa das nossas flores. Então, assim, quando os pistilos começarem a sair, tá, galera? É um sinal que nossas plantas já se encontram em estado de floração pleno, tá? Então, é importante respeitar esse período agora, esse período de 15 dias. É um período que dá uma certa ansiedade, porque a gente quer chegar logo na floração, quer ver logo as flores, mas não adianta ter pressa, tá, galera? Tem que respeitar esses 15 dias, não adianta. É normal bater em uma ansiedade, achar que a planta não tá chegando ali, entendendo que chegou no momento de floração, tudo mais, e coisas do tipo. Mas é super normal, galera. Realmente é 15 dias para começar a pistilar, tá? E só depois que começar a pistilar que ela vai produzir propriamente as flores, tá bom? Então, assim, é importante entender tudo isso. E, bom, basicamente essa quarta aula é isso, galera. Eu aguardo vocês na quinta aula, tá? Que vai ser sobre o início da floração. A gente já vai começar aí a discutir esse processo. Vamos fazer também uma segunda poda de lollipop nas plantas para as canelas ficarem mais limpinhas, já que elas, né, passaram por esse período aí, estão passando por esse período de stretch, e vai ficar muito matéria verde, né, que não está pegando luz, então a gente vai ter que fazer um segundo lollipop para ficar só os top buds realmente. Então, assim, é sobre isso, sabe, galera? Então, assim, aguardo vocês na quinta aula, tá? Tem sido um prazer dar esse curso para vocês. E no mais é isso, galera. Fui!